Olá, turma do 7º ano, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula passada, nós falamos sobre o desmatamento e o Código Florestal. Hoje, falaremos sobre as unidades de conservação no Brasil. Vamos lá? Unidades de conservação no Brasil. Na tentativa de preservar os remanescentes e criar políticas de proteção, o governo criou um Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SINUC, que representou avanços na criação de gestão das unidades de conservação, as UCs, nas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. Essas unidades de conservação, o que são? São territórios que incluem seus recursos ambientais com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Sobre as unidades de conservação no Brasil. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, ele vai administrar as unidades de conservação da esfera federal do governo. E por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SINUC, essas unidades de conservação elas vão ser agrupadas em 2 grupos de acordo com seus objetivos de manejo e tipo de uso. Elas são divididas em unidade de conservação de proteção integral e uso sustentável. Vamos ver cada uma delas? Proteção integral. Qual é o objetivo? Preservar a natureza. Como? Elas vão admitir apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou danos ao meio ambiente. O que é permitido na proteção integral? Somente turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental. Exemplos de proteção integral: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Nos próximos slides, vamos ver cada um desses exemplos. Vamos ver a estação ecológica. O que é? É área de posse e domínio público destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas. Ela pode ser visitada apenas com objetivo educacional. Quer um exemplo aqui no Rio? É a Estação Ecológica de Tamoios, em Paraty. Vamos ver a reserva biológica. A reserva biológica ela é destinada à preservação da diversidade biológica, na qual as únicas interferências diretas permitidas são a realização de medidas de recuperação do ecossistema alterado, ações de manejo para restabelecer o equilíbrio natural, podendo ser visitada apenas com objetivo educacional. Aqui, nós temos a Reserva Biológica do Tinguá, em Nova Iguaçu, bem pertinho da gente, né? Dá para visitar. Vamos falar do Parque Nacional? É a área destinada à preservação de ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita maior interação entre o visitante e a natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas. Aqui nós temos o Parque da Floresta da Tijuca, bem pertinho, né? E o Monumento Natural? O Monumento Natural é a área destinada à preservação de lugares singulares, raros e de paisagens de grande beleza.
é permitido diversas atividades de visitação. Essa categoria de unidade de conservação, ela pode ser constituída de áreas particulares, desde que as atividades realizadas nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da unidade de conservação. Nós temos o exemplo das Ilhas Cagarras e do Pão de Açúcar, certo? E o Refúgio da Vida Silvestre? É uma área destinada à proteção de ambientes naturais que visa assegurar condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna. Permite diversas atividades de visitação e a existência de áreas particulares. Aqui no estado, nós temos a Serra da Estrela, em Petrópolis. Vamos falar do uso sustentável? Qual é o objetivo? Compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos. Como? Conciliando a presença humana nas áreas protegidas. O que é permitido no uso sustentável? É o permitido uso dos recursos naturais, desde que sejam mantidos constantes os recursos ambientais renováveis e os processos ecológicos. Exemplos de uso sustentável são as áreas de relevante interesse ecológico, reserva particular do patrimônio natural, área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna e reserva extrativista. Vamos ver cada um desses exemplos? Área de relevante interesse ecológico, que o objetivo da área de interesse ecológico é preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. Geralmente, é uma área de pequena extensão com pouca ou nenhuma ocupação humana e as características naturais são singulares. Ela é constituída por terras públicas e privadas. Um exemplo é a Floresta da Cicuta, em Volta Redonda. E a Reserva Particular do Patrimônio Natural? O que é? É uma área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, o desenvolvimento de pesquisas científicas, a visitação turística, recreativa e educacional. Nós temos a Reserva Particular do Patrimônio Natural, a Fazenda Barra do Sona, lá em Macaé. Área de proteção ambiental. Essa área é dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população humana. Geralmente, é uma área bem extensa e o objetivo é proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade dos usos dos recursos naturais. Ela é constituída por terras tanto públicas quanto privadas. Um exemplo de proteção ambiental é a área de proteção ambiental da Pedra Branca, aqui na zona oeste do Rio, bem pertinho, né? E a Floresta Nacional? É uma área com cobertura florestal onde vão predominar espécies nativas, visando ao uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a pesquisa científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam desde a sua criação. Nós temos também o exemplo da Floresta Nacional do Mário Xavier, lá em Seropédica. Outro exemplo é a Reserva do Desenvolvimento Sustentável. O que é? É uma área natural onde vão viver populações tradicionais que se baseiam nos sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável é permitida a visitação pública e pesquisa científica.
Aqui nós temos a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro, lá em Ilha Grande. Veja que lá é possível a exploração dos recursos naturais, porque está relacionada a populações tradicionais. Temos também a Reserva de Fauna. Essa é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, adequadas para estudo técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Veja que a reserva de fauna não tem registro, na reserva no ICMBio. Então, a gente não tem nenhum dado no ICMBio sobre a reserva de fauna. E, por último, a reserva extrativista. Essa área ela é utilizada por populações extrativistas tradicionais, onde são exercidas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, assegurando-se o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações. É permitida a visitação pública e pesquisa científica. Aqui em Arraial do Cabo, pertinho, nós temos uma reserva extrativista. Bom, turma, finalizamos a unidade 3 com esses slides. Quero que vocês façam os exercícios que estão lá no primeiro slide, tirem foto ou escaneiem e me mandem por e-mail. Se tiverem alguma dúvida, mande também essas dúvidas por e-mail. E não se esqueçam de colocar o nome e a turma, hein? Até a próxima, pessoal!